As incubadoras têm papel fundamental no processo de criação de empresas inovadoras. Elas oferecem uma série de serviços e contam com a presença das universidades, que por meio de suas pesquisas transformam tecnologia em produtos, serviços, emprego e renda para toda a sociedade. A primeira incubadora de base tecnológica do Brasil surgiu em Florianópolis, em 1986. Neste ano nasceu o Celta, Centro Empresarial para Elaboração de Tecnologias Avançadas. No mesmo ano, foi criada a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, a ACAT, e mais tarde, em 98, foi implantada a incubadora MID Tecnológico, que, assim como o Celta, se tornou referência nacional como modelo catarinense de incubação. Hoje, no Brasil, existem cerca de 400 incubadoras que articulam mais de 6.300 empresas. O que a incubadora mais deu pra gente, que eu acho legal, foi esse ambiente de negócio. Dentro da CAT a gente tem a Vertical de Games, que é o conjunto das empresas de games do estado. Lá a gente tem um grande fórum que a gente discute vários assuntos relativos às empresas, desde legislação, captação de recursos, e também a gente está trabalhando em projetos em conjuntos, projetos que as empresas se juntam, fazem o projeto, captam dinheiro e dividem o trabalho entre si e ajudam as empresas menores a dar o primeiro passo. A gente tem viajado e conhecido outras cidades e realmente em alguns lugares que tu tem dificuldade de desenvolver certa tecnologia porque não tem formação, né? Tu não consegue montar uma equipe qualificada para desenvolver aquele tipo de produto. Os parques tecnológicos também têm um importante papel dentro de um sistema de inovação. Estes ambientes fornecem inteligência e infraestrutura necessária para o crescimento e fortalecimento das empresas de tecnologia. O primeiro e de maior sucesso parque tecnológico do mundo é o Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos. Em Florianópolis, a história do polo tecnológico começou desde a década de 60, com a criação da Universidade Federal de Santa Catarina. O primeiro parque tecnológico implantado na cidade foi o Parque Tec Alpha, em 93. Mais tarde, surgiu o Sapiens Park e a CAT. Eu acho que Floripa tem tudo para ser um novo Vale do Silício. O que mais difere a gente desses novos vales do silício, desses novos polos de tecnologia que estão surgindo, é assim, aqui a gente tem muita empresa, muito conhecimento, muita pessoa boa, só que falta o fluxo de capitais que tu tem lá fora. O Vale do Silício, tu tem um fluxo gigante de investimentos, então tu quer montar uma empresa, tu monta uma ideia bem estruturada, tu consegue alguns milhões de investimento para montar a tua empresa. Aqui, se tu consegue um investidor de risco que te bota 50 mil no teu negócio, sabe, ele quer ser dono de 90% da tua ideia, tá? Então é bem complicado essa questão de investimento aqui em Florianópolis. Mas se for resolvido esse problema do investimento nas empresas, eu acho que Floripa tem tudo para ser um novo Vale do Silício. Vários governos deram bastante apoio a que isso acontecesse, tanto municipal quanto estadual. Então isso são fatores que realmente ajudaram muito no crescimento. São fatores que são bastante importantes e que pesam de qualquer maneira. Mas eu acho que tem uma preponderância privada muito grande também. Tá? Tem uma participação da iniciativa privada, desses empreendedores privados, com suas próprias poupanças privadas, muitas vezes, uma vez que não há um sistema de capital de risco aqui que sustente, que seja especial em relação ao resto do Brasil. Se a gente for analisar pelas outras iniciativas pelo mundo afora que são consideradas vales do silício, tem uma iniciativa no Chile, por exemplo, que eles estão montando um mega parque tecnológico, vai ser um novo Vale do Silício no Chile, que o objetivo deles é ter 40 empresas. Até o 5º ano, ter 40 empresas. Aqui em Floripa, a gente já deve ter, só associado à CAT, 400 empresas. Mas quando eu me associei à CAT em 2004, se eu não me engano, a CAT tinha, acho que, se não me lembro, 90 empresas, 100 empresas. Então, de lá para cá, a gente deu esse pulo exponencial. Dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, também são produzidos jogos eletrônicos. O jogo Mata Atlântico Bioma Onde Eu Moro foi criado pela equipe do Laboratório de Educação Cerebral da UFSC. O jogo ensina de forma lúdica sobre os ecossistemas e animais da Mata Atlântica local e foi desenvolvido para estudantes do 4º e 5º anos do ensino fundamental.
O objetivo aqui não é competir, é a aprendizagem. Um ajuda o outro para chegar no objetivo final, que é conhecer sobre o bioma Mata Atlântica presente em Santa Catarina. O nome específico desse tipo de jogo é edutenimento, que une o entretenimento à aprendizagem. O que a gente tem observado, né, e com a experiência que a gente tem utilizando esse jogo em sala de aula, é que o aprendizado se torna um pouco mais prazeroso, né, e as crianças fixam mais o conteúdo. Eles utilizando o jogo, observando os animais, tendo que realizar os desafios, observa-se que eles aprenderam, né, mais e de uma forma mais prazerosa. E a gente já fez atividades posteriores onde eles demonstraram, né, que aprenderam, né, e muito se dá pelo que eles observaram, que eles brincaram, né, então nesse sentido a gente já tem resultados sim. Nosso grande desafio foi a falta de mão de obra. Como é que a gente trabalhou com isso? A gente acabou criando cursos nas universidades, um deles é o curso de jogos digitais, onde faltava também a mão de obra dos professores para dar aula. Então, funcionários da Hoplon, eu especificamente fui dar aula no curso da Univale de jogos digitais, então a gente ajudou também formando essa mão de obra. Se tu for filmar depois aquela sala lá no fundo, tu vai ver que pelo menos 4 ou 5 pessoas que estão ali fizeram jogos digitais e foram meus alunos. A gente poderia contrabalançar a muito grande falta de experiência do Brasil em games. A gente está falando de 2000, a indústria brasileira de games praticamente não existia, a gente não tinha praticamente nenhum curso formando profissionais de games, todo mundo era autodidata naquela época, mas a gente poderia contrabalançar com uma necessidade exclusiva dos jogos massivamente online, que é TI, de muita alta qualidade. Você tem que atender milhares de jogadores simultaneamente. Isso quer dizer servidores muito parrudos. A gente apostou que a gente conseguiria alavancar em cima da competência de TI para compensar um pouco a falta de experiência que a gente teria na área de games. A busca por profissionais qualificados fez com que o número de cursos especializados na produção de videogames crescesse no Brasil. Só no Polo Tecnológico de Florianópolis são 2.000 vagas em aberto. A Escola Data 3D foi uma das 67 instituições de ensino do país que incluiu em seu currículo cursos como Game Design e Programação. Durante um ano de estudos, os alunos têm contato com as ferramentas mais utilizadas no mercado. Eles aprendem a escrever um roteiro de jogo, um planejamento, depois eles aprendem a criar desde objetos inanimados e mais simples, como na aula de hoje, que é a arma, né? Antes foi caixotes e peças de cenário. Então eles aprendem a fazer isso antes de passar para a coisa mais complicada, que é o personagem, que eu estou sempre falando que é uma coisa que está em falta, e a parte técnica do personagem, que é o rigging e a animação dele. Todos os passos de animação do personagem, fazer o ciclo de caminhada, fazer ele pular, fazer ele usar as armas, fazer ele ser integrado no jogo. E depois, na última etapa do curso, eles vão aprender a ferramenta Unity, que é uma engine de jogo, e é um mecanismo que roda o jogo, é um software mesmo. Tem um pouco de programação. O perfil, assim, são jovens entre 14, 13 e 20 anos. Tem alguns de nível universitário, um pouco mais de 20, assim, mas assim, a média é de segundo grau. São gamers, são muito fascinados por jogos, gostam muito de outras coisas relacionadas, que é mangá, anime, quadrinhos, RPG, são coisas relacionadas ao mercado de jogos, né? São pessoas assim com uma veia artística muito forte, são gêniozinhos. Eles veem muito do que eles gostam, fazem o que gostam, ou seja, fazem direito, fazem bem feito. Quando se faz o que gosta, fazem bem feito. Agora tem um pequeno probleminha que eu até vou falar honestamente, que são os pais dos alunos, que eles acham que jogo é brincadeira, e não é uma profissão séria e é muito complicado fazer jogo. Os pais têm esse preconceito porque vem desde cedo que o joguinho atrapalhava os estudos da criança. Daí como é que o joguinho vira a profissão? Daí mesmo eles vão à loucura, né? Mas aí você tem que mostrar resultado, você tem que mostrar, por exemplo, o cara que fez o Minecraft. Minecraft é um jogo que o cara fez o primeiro jogo sozinho na casa dele e hoje ele é milionário. Isso de 2010 para cá. E isso acontece sempre. Não é de vez em quando acontece, como no cinema, de vez em quando acontece um Tropa de Elite que estoura. Não, isso está acontecendo sempre no mercado de jogos.
arte, você tem programação, você tem artistas de som, músicos, técnicos de áudio, animadores, que fazem a animação dos personagens, artistas conceituais, ilustradores. Então, vai longe assim, uma equipe para fazer um game 3D de qualidade. O que falta no mercado é jogo com personagens carismáticos. Taekwondo, por exemplo, é um jogo de nave. As naves não têm carisma, são naves, são objetos inanimados, né? Super Mario, Sonic, Angry Birds, são personagens que foram marcantes. Por que nós fazemos jogo de bonequinho no mercado brasileiro? Porque os meus alunos aqui vão conhecer nas próximas aulas que criar personagem, animar o personagem é um processo muito laborioso e muito caro, custoso, demorado. Então, não tem animadores de personagem no Brasil de nível, assim. Os que sabem fazer bem, assim, eles vão trabalhar no exterior. Então, tá aí o grande problema. A indústria brasileira de games está crescendo e a Hoplon, quer dizer, ela é a maior empresa de games do Brasil, e com esse posicionamento e no final o interesse muito grande da imprensa sobre essa nova indústria que tem um potencial muito grande e que hoje no mundo já é responsável por um mercado bastante expressivo, montar um jogo do porte do Taekwondo com uma qualidade internacional, que é uma exigência do próprio mercado brasileiro hoje, já era, à época já começava a ser, hoje é fortemente uma exigência do mercado brasileiro, e tentar pagar o jogo somente no mercado brasileiro é uma coisa que não é bem viável. A exportação é uma necessidade. Hoje, felizmente, quer dizer, o governo brasileiro já enxerga isso muito fortemente. Dentro do Estado brasileiro, a Apex, a agência de promoção de exportações, junto com a Softex, que é a entidade privada que ajuda a organizar as feiras internacionais, nos dão uma projeção internacional bastante grande. As empresas brasileiras vão muito ao mercado internacional. Até pela questão da pirataria, é muito difícil você conseguir se pagar no mercado brasileiro. Então a gente tem uma dependência muito grande de exportação. Mas isso é natural, tá? Vai acontecer com todos os países do mundo. Então, a Hoplon ainda é uma aposta nesse sentido. A gente ainda não tem faturamento suficiente no Brasil para pagar o investimento. Não era para ter também, então a gente não está absolutamente decepcionado. A gente está no aguardo agora dessa versão internacional, lançada no Brasil, posteriormente exportada, e aí sim a gente vai começar a gerar o retorno financeiro para os nossos investidores. Como sócio de empresa, eu acho que assim, tem sido legal, tá? Assim, tem valido a pena ter empresa, é um negócio assim, que o cara passa muito tempo sem ganhar dinheiro, trabalha um monte, tem épocas que ganha pouco, mas também tem épocas que ganha melhor. Então assim, além de tudo, assim, o retorno financeiro, mais o trabalhar no que gosta, tem sido bem interessante pra gente. A gente tá vendo se a gente consegue fomentar outras empresas menores a crescer também, chegar a 20, 30, 40 funcionários e transformar a Floripa num grande polo de empresas de games.